Olá pessoal, sou João Manuel, sou professor de biologia e hoje a gente vai ver o assunto ácidos nucleicos, assunto muito cobrado na bioquímica na prova do Enem. Vamos lá. Os ácidos nucleicos são biomoléculas fundamentais para todos os seres vivos, responsáveis pelo armazenamento da informação genética. Existem dois tipos principais: o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que guarda as informações hereditárias, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, que atua na síntese de proteínas e na expressão gênica. Essas moléculas são formadas por unidades chamadas de nucleotídeos, compostos por uma base nitrogenada, uma pentose e um radical fosfato, sendo essenciais para a continuação da vida. E elas são ditas também como os tijolos da vida. Os ácidos nucleicos, eles são compostos orgânicos que são considerados como os tijolos da vida. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é dito como o mestre da vida. É nele que é contida todas as informações genéticas para dar as características do nosso corpo, da nossa vida, de todos os animais. E aí eles são considerados como os tijolos da vida justamente por isso, porque ele é o construtor de tudo. Já o RNA ele é a transcrição do DNA, as informações que está no DNA. Porque a nível de citoplasma, quando ele encontrar-se com os ribossomos, eles serão traduzidos em forma de proteína. A proteína, portanto, é uma tradução das informações existentes no DNA. E o nosso corpo é basicamente constituído de moléculas orgânicas. E boa parte dessas moléculas, as proteínas participam. E aí, o RNA, ele traz essa informação que será transcrita a nível de ribossomo. Haverá uma aula específica na citologia onde a gente vai ver a tradução do DNA, a tradução na realidade do RNA. A gente vai ver uma aula específica sobre isso. Esses ácidos nucleicos são formados pelo nucleotídeo. Nucleotídeo esse que tem sua formação com a base fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Esta figura mostra exatamente o que eu estou falando para vocês. Essa aqui Esse é o grupamento fosfato. Essa é a pentose, que é um carboidrato. E essa outra aqui é a base nitrogenada. Essas três em conjunto vai dar origem aos ácidos nucleicos. A gente vê, portanto, o fosfato sendo assinalado, as pentoses, que é o carboidrato dessa minha molécula nucleotídeo, e essa pentose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos. A gente viu lá no início dos monossacarídeos que eles podem variar de 3 a 7 carbonos. Uma importância que tem, portanto, dos monossacarídeos é a presença de um monossacarídeo com 5 carbonos. Eles vão participar, então, da formação das moléculas dos ácidos nucleicos, porque a pentose faz parte, da formação deles. Aqui aparece a base nitrogenada que pode ser distintas. A gente pode ter a adenina, guanina, citosina, timina e uracila. A timina só está presente no DNA e a uracila só está presente no RNA. É importante vocês frisarem isso aqui, que geralmente as questões elas fazem essa diferenciação. Querem que você identifique e consiga dizer qual a diferença entre uma molécula de DNA e de RNA. E a diferença básica é essa. A molécula de DNA possui a base nitrogenada timina e a molécula de RNA tem a base nitrogenada uracila. E aí, para esses nucleotídeos, a gente vai ver a ligação que existe entre eles. Como é que eles se comportam? Aqui a gente vê a figura mostrando vários nucleotídeos, como a gente já viu aqui, tem um radical fosfato, tem a base pentose, o monossacarídeo pentose, ligado com a nossa base nitrogenada. A gente viu as bases nitrogenadas existentes e viu que elas acabam estando nas extremidades. E por estar na extremidade, ela vai formar ligações. A gente está vendo aqui ligação entre uma base nitrogenada e outra. Uma base adenina com a timina.
uma base citosina com guanina, guanina com citosina. Então, elas fazem essa ligação. E que ligação seria essa? Uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. A dupla fita da hélice do DNA, portanto, ela se faz justamente por causa dessa interação ponto de hidrogênio existente entre as duas bases nitrogenadas de cada nucleotídeo. E aí a gente fica se perguntando, como é que se faz o pareamento dessas bases nitrogenadas? A base nitrogenada vai ter o pareamento de adenina com timina. Não sei se vocês conhecem, mas é da minha época. Existia um cantor que é falecido já, o nome dele era Agnaldo Timóteo. Se você pega as duas letras iniciais do nome dele, você vai gravar que a adenina vai acabar se ligando com a timina. E uma outra para gravar entre citosina e guanina era uma cantora chamada Gal Costa. A Gal Costa também é falecida. Ela vai fazer uma ligação entre guanina e citosina. Lembrando-se desses dois cantores, a gente acaba fazendo um mnemônico importante para gravar qual base nitrogenada liga-se com a outra. É importante também a gente perceber que a adenina, quando se liga com a timina, faz duas pontes de hidrogênio ou duas ligações de hidrogênio. E quando a gente liga a guanina com a citosina, a gente faz três pontes de hidrogênio. Bom, uma outra ligação que a gente pode perceber aqui é uma ligação entre dois nucleotídeos. A gente está vendo que as bases nitrogenadas elas interagem entre si com a fonte de hidrogênio, mas os nucleotídeos eles se unem através de ligações também. E a ligação que se faz entre o fosfato de um nucleotídeo com a base nitrogenada do outro, a gente vai ter uma ligação fosfodiéster. Percebemos também que existem as bases nitrogenadas e elas têm duas origens distintas. Uma base, algumas bases são pirimídicas e outras bases são púricas. A adenina e a guanina, por exemplo, são bases púricas. A citosina, timina e uracila são bases pirimídicas. Aí a gente fica, danou-se, eu vou ter que gravar isso também, mas não se preocupe que existe um outro mnemônico que vai nos ajudar a gravar essa ideia de púrica e pirimídica. Quando você bota AgCTU, você vai dizer que as duas primeiras Ag vai ser as púricas e vem um mnemônico para isso. Água pura. Ag de adenina e guanina e pura vai lembrar as purinas, as bases púricas. E obviamente as outras três, CTU, serão as bases pirimídicas. Dos dois ácidos nucleicos que conhecemos, RNA e DNA, a gente vai começar a falar do RNA. O RNA ele atua como mensageiro e executor. A gente vai ver na aula de citologia, quando vê síntese proteica, que ele vai carregar as informações do DNA para a produção de proteína a nível de citoplasma celular. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Aqui a gente está vendo as bases nitrogenadas presentes no RNA, onde a gente tem a citosina, tem a guanina, a adenina e a uracila presentes. A timina é do DNA, como a gente já viu antes. A gente estamos vendo também que esse RNA ele tem uma fita única. Ele possui o ácido ribose e ele tem presente a uracila. A gente vê que esse RNA mensageiro ele acaba passando pelo processo de tradução a nível de ribossomo no citoplasma, formando as proteínas que são também os tijolos da vida. Para a molécula de DNA, a gente vamos ver aqui que ela é formada por citosina, guanina, adenina e timina. No lugar da uracila aparece a timina. A fita dela é uma fita dupla. O monossacarídeo presente é um açúcar desoxirribose. Ela tem a timina presente e participa do processo de transcrição. Ela transcreve suas informações de DNA para RNA. E aí a gente vai ter a formação do RNA mensageiro, que é feito a partir de um molde da, do DNA.
Algumas características importantes aqui para o estudo dos ácidos nucleicos. Vocês podem encontrar em algum lugar, por exemplo, o nome antiparalelismo. As fitas de DNA elas são antiparalelas porque estão condicionadas à, à posição 5 linha, 3 linhas. A gente vai entender isso aqui direitinho como é. Eu estou apontando a seta aqui sempre para a direção do 3 linha. E aí a gente já percebe que existe um antiparalelismo. Vamos entender o porquê que tem essa numeração 3 linha, 5 linha. Quando a gente olha para esse primeiro número do carbono aqui sendo nomeado, esse 5 é exatamente o carbono que está se ligando com o radical fosfato. O 5 ligando-se com o radical fosfato. Daí a gente vai dizer que este carbono 5 está apontando para uma extremidade, porque ele liga-se ao radical fosfato. Quando a gente olha para o oposto dele, esse radical fosfato, obviamente, esse carbono aqui será o 5. E aí a gente vai dizer que essa extremidade aqui é a 5 linha, porque o carbono 5 está apontado mais próximo para cá, para este lado. E o outro que não está o 5, o carbono 5, esse aqui é o carbono 3, a gente vai ter a extremidade 3 linha. Perceba que essa extremidade aqui é 5 linha, porque o carbono está mais na extremidade 5 linha, e esse outro aqui é o 3 linha, porque a gente vê que o carbono 5 está aqui e o carbono 3 está nessa posição. Então essa extremidade é 3 linha. Ora, se eu tenho essa conformação, eu consigo, portanto, agora determinar qual é a posição antiparalela dessas duas fitas. E aí a gente vai perceber, pela nomeação dos outros carbonos dessa extremidade, que esse radical fosfato aqui, ele obviamente vai estar ligado com o carbono 5. Ora, o carbono 5 está apontando para baixo e esse outro carbono 5 apontando para cima. Portanto, essas extremidades são 5 linha. Esse carbono 3 linha está apontando para cima. Esse outro carbono 3 linha está apontando para baixo. Portanto, a gente tem a extremidade 3 linha. Vocês podem encontrar também um outro conceito que é o DNA é semiconservativo. Perceba que quando você pega aqui o DNA nessa representação aqui na coloração azul, ele vai dar origem a duas metades que são as metades pi. Eles vieram dessa conformação do DNA. Foi partida no meio pelo processo de replicação e aí eu tenho duas extremidades. Com a complementariedade das bases nitrogenadas, a gente vai formar uma outra fita, que é a fita filha, certo? Daí você vai perceber que uma molécula de DNA vai ter a metade do DNA da primeira e a outra metade vai ter a outra metade do DNA do pai, que originou essas duas fitas aqui. Dessa forma, como o DNA ele permaneceu metade em cada fita filha, a gente diz que ele é semi-conservativo, porque conservou metade do material genético original em cada fita. E uma outra coisa importante que a gente vai ver aqui no processo dos ácidos nucleicos são os tipos de RNAs produzidos para que a gente tenha a nossa síntese proteica. A gente tem três tipos de RNA distintos. O RNA mensageiro, que é, é um produto da transcrição do DNA nele. O RNA transportador e tem o RNA ribossômico. Esses três RNAs vão participar do processo de síntese proteica que vamos ver um pouco mais à frente com a citologia.